Olá, pessoal da Rádio Cultura FM. Boa tarde a todos e a toda a equipe da rádio. Estamos aqui para fechar o mês de setembro, da campanha do Setembro Amarelo. Mas isso não significa dizer que nós vamos deixar de falar sobre suicídio, sobre esse assunto, de maneira alguma. É um assunto recorrente, que ele aparece em outros transtornos, em vários transtornos psicológicos, e nesses momentos, desses espaços que a rádio está aqui nos oferecendo, nós iremos sim ainda voltar a esse assunto, porque, como dito lá do início dos programas, falar do Setembro Amarelo não é somente no mês de setembro, não é verdade? E isso nós falamos muito. Hoje eu escolhi o psicólogo Jung para iniciar a nossa fala. Jung, que inspirado, trouxe para a gente essa fala que eu gostaria que nós fizéssemos uma vinculação com o tema de hoje, com o que nós vamos falar, que é do cuidado com o outro, né? Desses riscos que nós falamos, dos fatores de riscos que nós falamos no programa passado, e vamos falar um pouco mais hoje, mas do cuidado que nós devemos ter com o outro. Então, Jung diz justamente que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O que Jung queria trazer pra gente? Quando você toca, né, na necessidade, no sofrimento, na dor do outro, é preciso ter essa empatia, ser empático. E você tentar se aproximar ao máximo do que o outro está sentindo, dessa dor do outro. E Jung, ele coloca isso com muita propriedade para falar que é preciso que a gente possa olhar o outro dentro da sua essência, olhar o outro dentro dessa alma, da sua necessidade, da sua dor. Não é muito voltado para o que a gente está vivendo nesse momento, que é justamente falar sobre os fatores de risco do suicídio. E eu tinha falado para vocês que nós falaríamos dos fatores de risco do comportamento suicida. Brevemente, só para lembrá-los, primeiro dos sociodemográficos. Os sociodemográficos educacionais. O sociodemográfico diz respeito ao sexo feminino e masculino. Como dito no programa passado, o sexo feminino, as mulheres, elas tentam mais, têm mais tentativas para o suicídio, mas o sexo masculino é mais para o suicídio, ou seja, tem mais o suicídio, cometem mais suicídio. Isso na maioria dos países, dentro dessa questão do sociodemográfico, tá? Há também os níveis econômicos, o nível socioeconômico baixo, né? E não só o baixo, porque além do baixo, do nível socioeconômico, tem também a situação de pessoas que podem entrar na falência, perder, vamos dizer assim, a princípio, perder tudo que construiu durante uma vida, com a falência, enfim, essas pessoas, elas estão dentro desses fatores de risco. A orientação sexual também, algumas pessoas que não aceitam, têm dificuldade de revelar sua orientação sexual. Não estamos falando dos heterossexuais, né, que é aí uma orientação sexual comum, né, a mais comum que se fala, mas que são as pessoas, os homens que gostam de mulheres, as mulheres que gostam dos homens, os héteros. Mas um fator de risco são quando os homossexuais, bissexuais, até os transgêneros, eles têm essa dificuldade, às vezes eles mesmos de se assumirem, ou medo, né, da repressão da sociedade, e o que vão dizer se eu assumir a minha orientação sexual. Então, muitas pessoas, diante desses medos, desses impasses, sofrem muito. E a gente precisa estar muito atento ao sofrimento dessas pessoas. Também dentro dessas questões de fatores de risco, eu falei para vocês das questões estressores psicossociais e da vida familiar. Então, separação ou divórcio dos pais, morte de um genitor, abuso físico-sexual, transtorno mental dos pais, comportamento suicídio na família, discórdia no ambiente familiar, bullying. Dentro desses estressores psicossociais e da vida familiar,
essas exposições ao suicídio, ao comportamento, pode realmente trazer fatores de risco, né? Dificuldade nos relacionamentos interpessoais, que eu já havia também comentado com vocês. E por fim, os fatores psicológicos, os psiquiátricos, que já foi muito falado aqui, que são os transtornos mentais, depressão, ansiedade, também a questão do déficit de atenção, hiperatividade, transtorno de conduta. Tudo isso pode trazer tentativas de suicídio prévia, abuso sexual de álcool e outras drogas, né? Enfim, desesperança, desamor e desvalor. São todos dentro dos fatores de risco. E aí a gente vai pensar hoje assim, Elivânia, para a gente poder fechar um pouquinho sobre isso, o que é que você tem mais a falar do que a gente, dentro dessa comunicação e desses fatores, pode trazer como proteção? Nós já falamos muitas coisas não negativas, mas que são, vamos dizer assim, de risco. Vamos falar agora algumas coisas boas, os fatores agora de proteção, já que falamos no programa passado e fechamos nesse com os fatores de risco. Então, os fatores de proteção, eles são importantes que sejam fornecidos para o comportamento suicida não acontecer, né? O primeiro deles, gente, claro, obviamente, que são os padrões familiares, que é o bom relacionamento com a família, o apoio familiar, quando a família percebe que essa pessoa está passando por dificuldades, e não necessariamente, como eu falei para vocês, lá no primeiro programa, creio, isso aí é frescura, é para chamar a atenção. Não, precisamos dar apoio. E o primeiro apoio não pode vir de fora, não seria interessante vir de fora. O primeiro apoio é interessante vir de dentro de casa, né? Da família. Depois, o fator de proteção é a personalidade e o estilo cognitivo, que seria também um fator de proteção, que são as boas habilidades, a pessoa ser habilidosa, ter habilidade de fazer alguma coisa, porque no momento que está com essa rigidez nos pensamentos, tendo pensamentos negativos, essas pessoas com habilidades poderão, inclusive, não fugir, não usar como sistema de fuga, mas usar suas habilidades para poder combater esses pensamentos negativos. Atrelado a isso, as relações sociais, que as pessoas tenham boas relações sociais, aumente a sua rede de amigos. Isso é muito bom para a proteção, né, desses fatores protetivos. Aumentar mais a rede de amigos, né, sair mais, criar confiança em si mesmo, acreditar que as suas conquistas e sua atual situação também foi algo que ele conseguiu por tudo que ele tem, por tudo que ele traz. Então é importante muito dentro dessa personalidade, estilo cognitivo, estilo do pensamento, essas capacidade de procurar ajuda quando surge dificuldade no trabalho, na escola, na família. Eu vou procurar ajuda, eu preciso de ajuda. Essa capacidade de procurar conselhos quando decisões importantes devem ser tomadas. Então, tem pessoas que, não, eu sozinho venço, mas às vezes precisa de alguém, gente. Às vezes precisa de ajuda, estar aberto aos conselhos e às soluções de outras pessoas mais experientes ou que já passaram por experiências e venceram, superaram, né? Então, estar aberto a esse tipo de conhecimento. E um outro fator também de proteção é a questão cultural e sociodemográfica que eu falei lá atrás, né? Que é a interação social, né, através de participação, de esportes, praticar esporte, lazer, igreja, fazer outras atividades, tá? Então é importante dentro dessa questão sociodemográfica, bom relacionamento com colegas de todos os ambientes, né? Se é estudante na escola, se trabalha no trabalho, na faculdade, relacionamento com professores e outros, enfim. E principalmente, gente, né, um dos principais fatores de proteção, procure ajuda, né? Aceite, não só procure, mas aceite ajuda. É importante você não só procurar, mas você aceitar. E a gente pensa assim, finalizando, então o que fazer, Livânia, e o que não fazer? Vamos finalizar assim? O que fazer e o que não fazer, principalmente se você já percebe que tem alguém que está com ideação suicida, uma ideia suicida. Lembra daquelas frases que eu falei no programa passado, que comumente traz aquelas frases. Então, primeiro o que fazer? Ouvir. Primeiro passo, gente, é ouvir.
aquela escuta sensível. A escuta sensível é você ouvir atentamente, né? Ouvir com os olhos, né? Ouvir também com os ouvidos e ouvir com o coração. Daqui a pouco eu vou terminar explicando para vocês quando é que nós ouvimos com olhos, ouvidos e coração. Ouvir, mostrar empatia, que você está preocupado, não preocupado de estar ouvir de uma forma estar chocada com o que a pessoa está falando, mas preocupado, dando atenção. Mas fique calmo, né? Isso é o que você deve fazer. O que você não deve fazer é ignorar a situação. É ficar chocado ou em pânico. Meu Deus, você está pensando isso? Meu Deus, não pensa assim. Você sabia que você está tendo ideação suicida? Eu já sei que isso é ideação. Não, nada de pânico, de desespero, né, de ficar chocado. Isso que não deve fazer. O que deve fazer é ouvir. Ser afetuoso, seja afetuoso, dê apoio. Isso você deve fazer. Dar apoio com muito afeto, com muito carinho, tá? Mas não tentar se livrar do problema da pessoa adicionando outro serviço e dizendo eu quero me ver livre, eu sei lá se ele fizer, se essa pessoa chegar ao suicídio vai dizer ele sabia, não fez nada, se livrando de qualquer ação. Não, é preciso sim levar a situação a sério e verificar o grau de risco. Qual o grau de risco? Então eu vou levar a sério e não tentar me livrar, tá? Então levar a sério é o que deve ser feito. Tentar se livrar e jogar o problema para outras pessoas, como se estivesse fugindo dele, é o que não deve ser feito. Depois, perguntar sobre tentativas anteriores. Você já teve alguma outra tentativa? É a primeira vez? Você já teve uma outra vez? É importante a gente saber para ver se isso é algo novo, né? Isso a gente deve fazer, perguntar. As pessoas têm medo de perguntar porque acham que ao perguntar vai estar incentivando ao suicídio. Não necessariamente, pessoal, mas é bom perguntar para ver se é algo novo, se já é algo recorrente, que já aconteceu outras vezes ou até que aconteceu há muito tempo lá, né? Então falar que tudo vai ficar bem, sem agir para que isso aconteça. Tudo vai ficar bem, não é uma varinha mágica, tá, gente? Não é dizer assim, eu vou transformar essa situação sua. Mas dá esse apoio, essa confiança. Então, perguntar sobre o plano de suicídio, né? Sobre essas tentativas anteriores é importante. Agora, o que não é importante é você fazer de tudo para dizer que você que vai melhorar essa situação. Porque não depende só da gente, depende do outro também, né? E desafiar, usar como desafio. Eu desafio você, eu desafio a pessoa a continuar em frente. Gente, não é momento de desafio, isso não deve ser feito, não é momento de desafiar, tá? Então, assim, o que deve ser feito é a gente ganhar tempo e fazer, vamos dizer assim, um contrato com aquela pessoa. Não, calma, vamos ganhar tempo, né? Pra gente ver o que a gente pode fazer para ajudar, como se fosse um contrato. Vamos ganhar tempo. Não desafiar a pessoa, mas pedir para ganhar tempo, né? Remover os meios pelos quais a pessoa possa se matar. Então, se a pessoa tá falando, quando eu vejo uma faca, uma tesoura e qualquer outra coisa, ou remédios, eu tenho muita vontade logo de ir e fazer o ato. Então, é bom remover, tirar o alcance dessas pessoas, né? Fazer o problema parecer tranquilo, trivial, mas tirar. Né, o que a gente tem que fazer é tirar isso do alcance dessas pessoas, né? Tá? Sem dar falsas garantias, gente. A gente não deve dar falsas garantias, tá? E, por último, procurar ajuda profissional, o que deve fazer, né? Não deixe a pessoa sozinha, né? Não deixe. E se for um caso muito grave, jurar segredo não é bom, porque se lá na frente você precisar acionar a família, falar para um profissional, essa pessoa pode achar que você violou. Mas isso só é falado se for necessário. Por exemplo, no consultório de psicologia, como a gente prima e uma das características principais é o sigilo, é o segredo, vamos dizer assim, né? A ética, o sigilo, o segredo, a gente tenta colocar para o cliente que é importante que ele pense numa pessoa de maior confiança para que a gente possa dividir tudo isso que ele possa estar passando. Então, gente, as estratégias ouça com cordialidade, trate com respeito, empatia com as emoções dessa pessoa.
cuidado com sigilo. Então, essas são as estratégias. E para finalizar, como eu disse, nós temos muitas outras coisas. No próximo programa, creio que talvez a gente ainda fale mais sobre isso, porque, como eu disse, o setembro terminou, né? Mas essas necessidades da gente falar, não. A gente tem, inclusive, os riscos que são baixos, que nós falamos ainda, que são moderados e que são altos, né? Os baixos riscos, os moderados riscos e o que chamamos os médios e os altos riscos, né? Que podemos falar em uma outra oportunidade, né? Então, assim, encaminhar esse paciente é muito importante, encaminhar os profissionais, psiquiatras, né, psicólogos, é muito importante, e esgotar todas as tentativas. Vamos esgotar todas as tentativas de ajuda para a gente saber o que fazer e o que não deve fazer, o que nós não devemos fazer. Cuidar dessa pessoa, né, com comunicação adequada, com atenção adequada, né, e saber lidar com essa situação. E aí eu gostaria que a gente observasse, escutasse, né, e se conectasse com essa pessoa emocionalmente, como eu disse para vocês, né, aprender a escutar. A gente precisa escutar com sabedoria. Aprender a escutar não é só para psicólogo. Aprender a escutar com os olhos. Quando a gente escuta com os olhos, é prestando atenção, olhando para a pessoa e prestando atenção no que ela está dizendo, no que essa pessoa está dizendo. E não a pessoa está falando e você está, tá, pode ir falando, vai que eu tô ouvindo, tá? Vá falando, não, olhe, preste atenção com os olhos, né, com os ouvidos, escutando suas preocupações de verdade. Não escute só, não, tem que escutar, né? A Elivânia disse lá, a psicóloga Elivânia, que tem que escutar. Então, eu vou ter que escutar, como se fosse uma obrigatoriedade. Não, meus amigos, é escutar com preocupação de verdade, escutar dizendo, poxa, isso que ele ou ela está me trazendo é algo bastante sério, né? Preocupante. Então, escute com verdade, com preocupação de verdade, com coração. Sendo atento, empático, respeitoso, sentindo-se e empatia, colocando e sentindo-se no lugar do outro. Isso é a forma da gente aprender a escutar. Queridos e queridas, eu espero que nesses programas que nós falamos sobre o Setembro Amarelo e sobre a questão do suicídio, a gente tenha aprendido alguma coisa, não só aprendido com os olhos, com o ouvido e com o coração, mas que isso tenha ficado internalizado. É isso que eu desejo, eu espero ter ajudado vocês. E nós vamos retornar, tá? Eu ainda vou abrir na próxima semana, lá no mês de outubro, eu quero ainda abrir um bloco pra gente falar mais um pouco, tá bom? Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigada, Zé Socorro. Obrigada a vocês, ouvintes, por ter dado esse momento pra gente, por ter escutado. E eu só espero que, de fato, nós tenhamos ajudado, eu e a Rádio Cultura FM de Araci, a que vocês possam ajudar as outras pessoas. E se você, de fato, também está passando por tudo isso, tenha sido ajudado. Muito obrigada. Um beijo, um queijo e até o próximo programa.